só começou? Só definindo o conceito, né? Intoxicação por hormônio, sistema nervoso central. Tem um acúmulo de hormônio no sistema nervoso central. Seja porque o fígado parou de metabolizar, ou porque o paciente desenvolveu o shunt. O que é o shunt mesmo? É o tipo? É o quê? Eu não tenho o quê? É o desvio do fluxo sanguíneo. Shunt é ou derivação porta-sistêmica, é o desvio do fluxo sanguíneo. Então, não é só cirrose que pode levar a encefalopatia hepática, não é mesmo? O que mais dá encefalopatia hepática? Coisas que fazem com que aconteça esse desvio do fluxo sanguíneo. Gente, acompanhe. É um raciocínio linear. É um raciocínio linear que a gente vem tentando construir desde o começo de fevereiro. Ou o sangue vem e tenta passar pelo sistema porta, mas ele encontra resistência a esse fluxo intrahepático com fibrose e por conta dessa resistência ele faz colaterais. Mas, em qual situação não há cirrose, mas eu posso encontrar resistência nessa chegada ao fígado? Hepatite? Trombose. Qualquer coisa que obstrua aquele sistema portal, esquistossomose, trombose. Na última aula alguém soltou um Budd-Chiari. Gente, é um raciocínio linear. Não chutem assim aleatório, entendeu? Não. O que vai te fazer abrir uma colateral, o que vai te fazer ter um shunt. Eu só vou desviar o caminho se o caminho mais fácil não tiver término. A Emil está bem aí, essa é a última aula de fígado, pelo amor de Deus. Metade faltou, porque sabe tudo. Gente, isso é clínica médica. Vocês podem não querer gastro, vocês podem detestar gastro, mas em clínica médica vocês terão que saber. Em rodízio de UTI vocês poderão saber essas coisas. Para não ficar falando bobagem. Vamos. Conseguiremos. Existem níveis, né, de encefalopatia que a gente precisa conceituar por uma questão de prova. Mas a gente vai falar mais da encefalopatia. A gente pode ter uma encefalopatia de causa aguda, por exemplo, uma hepatite B aguda. Ela pode ter um efeito tão rápido, tão devastador, o paciente pode ter pior função hepática tão rápido que ele faz uma encefalopatia aguda. Ponto. Existe a falência aguda, que leva à encefalopatia. Isso é disparado menos comum. O mais comum é a encefalopatia hepática por cirrose, secundária cirrose hepática. Tá? E nesses casos de derivação portosistêmica, o paciente não tem cirrose estabelecida, mas ele tem alguma causa de obstrução do sistema portal, que é o caso do shunt. Ou o paciente tem cirrose,
e derivação. Tá? Ok. Mas mesmo nesses pacientes que a causa da encefalopatia é por derivação porto-sistêmica, eles estão aos poucos deteriorando a função hepática, tá? Então, o paciente que tem trombose de veia porta, trombose de um ramo hepático, aquela irrigação por onde vai aquele ramo vai perder função e vai ficando com aspecto cirrótico também. Então, na verdade, é um caminho, né? Ele leva a piora de função hepática, mas a causa, nesse caso de encefalopatia, não é cirrose ainda. Tá? Com relação ao tempo, o paciente pode ter encefalopatia que é só episódica. Aconteceu em algum momento da vida dele, por algum motivo, ele teve infecção. Ele teve hemorragia digestiva, ele teve alguma coisa que levou a encefalopatia. E depois nunca mais teve. E com o tempão, ele conseguiu fazer as medidas de profilaxia secundária eficazes. Depois não teve mais encefalopatia. Ou teve, mas depois de muito tempo, mais de 6 meses. Isso é episódico, aconteceu um episódio de encefalopatia. Encefalopatia recorrente. O paciente não tem encefalopatia o tempo inteiro, mas em intervalos menores do que 6 meses, batata, ele fica tendo. Tá? E a encefalopatia persistente, o paciente nunca sai da encefalopatia. Ele flutua dentro dos níveis de encefalopatia. Então, às vezes, ele está no grau 3, a interna, trata, hidrata, faz lactulose, faz lavagem, fica em casa ali no grau 1. No grau 1 a gente vai ver os graus já. Tá? Mas a encefalopatia persistente, o paciente nunca sai do estado de encefalopatia. Ele só flutua entre os níveis. Tá bom? O que causa encefalopatia? Ó, isso aqui é muito importante. Porque dependendo do que causa, a gente não raciocínio. Vocês lembram lá na hemorragia digestiva? O que a gente faz mesmo na hemorragia digestiva varicosa? Quando tem hemorragia digestiva alta, chega o paciente na emergência, na sala vermelha, o que a gente faz? Estabiliza, adoro essas palavras genéricas. Coloca estabiliza na prova pra você ver. Que eu vou responder assim, como? Aí tem que se colocar estabiliza, 2 pontos na nota. Agora, se colocar estabiliza, perdeu a questão. Como? Não, antes da endoscopia, nem vai para a endoscopia se não tiver estabilizado. Eu quero ver como estabiliza. Volume. Glicemia é importante, né? Não, é importante. Aqui na encefalopatia é importantíssima. Entra com antibiótico também, para quê? Para evitar o profilaxia de PBE. Está vendo que o raciocínio é construído. Então, se o paciente tem PBE, aumenta muito a mortalidade. E se o paciente faz infecção, tem risco de encefalopatia. Então, nada é à toa. Nada do que está sendo construído em aula é à toa. Tá? Então, infecção, hemorragia digestiva são causas de encefalopatia. Deixa eu só... Volume. O que faz aí na hemorragia digestiva? Volume. Controle da pressão, vai estar fazendo volume. Glicemia. Glicemia não precisa estabilizar, mas depois de diagnóstico diferencial, porque ele faz isso. Ele vai preferir normalmente ele vai ter aquela droga vasoativa. se precisar de droga vasoativa, então é volume, se precisar de droga vasoativa, porque geralmente precisa. Antibiótico, quem ajuda a cala? Histologia, eu tenho que perguntar para ver a senhora falou mesmo para colocar, se eu vou usar Qual é a causa? programa Hematoma, para quê? para poder avaliar Para ver
Como? Vinícius. Como que estabiliza Vinícius? Vai estabilizar assim, a gente vai estabilizar todas as nossas atividades. Antes de droga vasoativa. Fazer a reposição Volume, droga vasoativa. Se precisar. Se precisar fazer antibiótico terapia. Se precisar. Eu estou na estabilização ainda. O antibiótico não é para estabilizar. Hemodinamicamente não. É para outra coisa. Se precisar mais, Ele acabou de falar. Não. Transfusão. Mas a reposição volêmica, Não entra. Você falar da reposição volêmica, não entra transfusão de concentrado de hemácias. É volume, mas se você não escrever transfusão de concentrado de hemácias, isso não é transfusão. E você só vai transfundir se precisar. A transfusão não é para todo mundo, igual você coloca lá, reposição volêmica para todo mundo. A transfusão não é para todo mundo, é se precisar. Depende do hematócrito, do hemoglobina. Tá? mas a organização A ordem é essa. Volume, vasoativo e transfusão. se precisar. Aí entra o antibiótico, mas espera, o que é o antibiótico? Profilaxia de PBE. Em quem? Não, paciente que tem. Com acite grau 3. Paciente que tem acite. Se ele for cirrótico e não tiver acite, não tem por que fazer profilaxia de PBE. Profilaxia de PBE é para quem tem acite. Pode ser pequena, pode ser grau 1, pode ser laminar. Tem líquido, tem que fazer profilaxia para PBE. Tá certo? Só debate. Não é porque eu tô lembrando, não. Então vamos. Já sabemos de causas de encefalopatia. A hemorragia digestiva é uma causa importante de encefalopatia. Tá? Então é por isso. Não é por isso não. A hemorragia digestiva é uma causa. A infecção é outra. Qualquer infecção, tá, gente? O paciente tem infecção urinária, o paciente tem PBE, o paciente tem pneumonia, o paciente tem um abscesso no pé, qualquer causa de infecção é fator de risco para encefalopatia. E aí é que vem o rastreio. Porque, às vezes, esses pacientes não têm sintomas localizatórios, eles não têm sintoma de infecção urinária. Lembra do vozinho? Às vezes tem voo que começa a ficar prostrado. Já falei isso, né? Não tem febre, não tem nada, a família acha que está dormindo muito de dia porque não dorme à noite. E não tem febre, não reclama de disúria. Aí como ele passa o dia dormindo, não bebe água, desidrata. Os idosos, eles são imunodeprimidos. Então, às vezes, eles não fazem febre nem localizam sintomas. Aí, você vai avaliar um velhinho. Seja porque você está no posto de saúde, você vai fazer uma visita domiciliar, seja porque você escolheu geriatria e precisa do paciente. Mas aí chega alguém para avaliar e fala, não, tem que fazer rastreio infeccioso. Não espere o paciente imunodeprimido ter sintomas. Ele mudou o estado geral, ele mudou ciclo de sono-vigília, tem que fazer rastreio infeccioso. E aí tem que fazer o exame de urina, tem que fazer um hemograma, tem que fazer o PCR, não é necessário fazer rastreio infeccioso, né? E aí muitas dessas vezes a gente encontra uma infecção urinária. Eu falei o caso de um idoso, mas o cirrótico é a mesma coisa. Vem o cirrótico no consultório um pouco mais prostrado, trocando o dia pela noite, trocar o dia pela noite já é encefalopatia grau 1. Tá? Paciente cirrótico que começa a dormir muito de dia e fica mais acordado à noite, ele já está em encefalopatia grau 1. A gente tem sempre que tentar fazer profilaxia primária disso. Se ele já está assim, isso já é profilaxia secundária. Por isso que todo paciente que faz paracetese de alívio precisa, todos, eu não estou sentindo nada. Você funciona, vem citrino, lindo, claro.
Bruno, tem que ter pesquisa de celularidade. Porque toda chance de paracentese é uma chance de procurar PPR. Ele pode não ter sintomas ainda. Tá? Então, infecções são fatores precipitantes para encefalopatia, hemorragia digestiva, constipação. O paciente fica mais constipado, aumenta a amônia. Por que será? Não. Alguém podia me falar, né? Porque as bactérias intestinais, elas participam de um processo importante do metabolismo de amônia. Então, se é a constipação, mas vocês podiam me dizer isso, né? É interessante. O grau da encefalopatia, ele é pela clínica do paciente ou tem um exame que... Não, é pela clínica. A gente vai chegar lá. Né? Próximo slide. Então, vai. Alguém vai me dizer, quem vai me dizer? O que é constipação? Oi? Não acabou de falar. Não, eu não expliquei direito. Pronto, já explicou alguma coisa? Você já me explicou alguma coisa? Não pode ser. Só não vai quem já fez. Já fez. Próxima aula. Nossa, eu tô a fim de liberar vocês. Libera não conta pra ninguém que faltou. Mas toda aula eu faço uma revisão. Eu acabei de fazer uma revisão de hemorragia digestiva. Veja a tristeza. Não, vou responder. Vamos aqui. Qualquer coisa eu aviso também. A gente deixa só liberar. Vai ficar esperando. A gente A gente fez estudando, né? A gente tinha uma foto de pensar que isso vai dar isso. Ele vem pra estudar, então tá dando. Qual que é o nome dele? Ivo vai me dizer por que a constipação mais criança. Na próxima aula que eu não sei. É porque depois de semana de prova, depois de semana, gente. Então vamos, deshidratação. Aí, pessoal, entenda. Às vezes a pessoa, o paciente já entrou no encefalopatia grau 1. Já entrou no encefalopatia grau 1. Já tá, só para ele trocar o dia pela noite, ele já não se alimenta tão bem. Porque o horário que a gente tem, que a gente se alimenta é durante o dia, que é a rotina da família, que a gente se alimenta durante o dia. Aí aquele paciente que fica mais prostrado, mais sonolento, não quer se alimentar durante o dia. Aí ele vai desidratando também, porque ele não come, não bebe água. Aí ele não come, não bebe água, ele também não faz cocô, certo? Porque o trato digestivo é um só, né? Aí ele não faz cocô, então ele vai piorando esse estado de encefalopatia, tá? Se a gente não intervir rápido, ele piora e ele vai para os próximos níveis de encefalopatia. Os próximos níveis de encefalopatia são muito mais feios. Porque o paciente pode ficar agitado, agressivo, confuso. O paciente fica completamente fora da casinha. E às vezes a família não quer mexer quando ele está no grau 1. Ai, tá quietinho, nossa, sonolento, bichinho, e deixa lá. Não é. É hora de levantar, é hora de dar água, é hora de dar lactulose. A lactulose para fazer cocô, que Ivo vai me explicar por que depois. Tá certo? É hora de fazer rastreio infeccioso, é hora de pegar a urina para colher a urina, chamar o laboratório em casa para colher em casa. O problema é que esses pacientes geralmente não têm essa assistência, entendeu? E, muito importante também, lesão
lesão hepática aguda não, lesão renal aguda. Por isso que lembrem, lá na ascite, a gente começa diurético, lembra? Quais? Na proporção de 40 para 100. Sempre que colocar 40 de furosemida, vai ser espronartona. Precisou subir, sobe os dois. Se precisou subir, vai para 80 e vai para 200. Tá? O que pode acontecer quando a gente entra com diurético? Pode desidratar. Desequilíbrio hidroeletrolítico. O mais importante que a gente se preocupa é desequilíbrio hidroeletrolítico, principalmente de potássio e sódio. Sódio e potássio, principalmente. O que mais? Ele pode desidratar, ele pode alterar, fazer distúrbio hidroeletrolítico. O que mais? Queda na pressão? Ele pode fazer hipotensão, não tolerar por hipotensão, desidratação, hipotensão, distúrbio hidroeletrolítico. Não. E, gente, o que tudo isso faz? O que a desidratação, o que a hipotensão faz? Antes de ter uma parada, você vai parando, né? É parando os ovos. Não, gente, já falaram. Piora de função renal. Piora de função renal. Então, às vezes, mais importante, gente. Às vezes, o paciente não tolera o uso de diurético porque ele piora muito rápido a função renal. Ele faz a alteração hidroeletrolítica, piora só de potássio. Ou ele não tolera por hipotensão, mas a hipotensão é uma coisa que a gente consegue manejar. Tá. Lembra que eu falei? Quem prescreve diurético, por qualquer motivo, às vezes na cardio, quem prescreve diurético reavalia o paciente de 2 a 3 dias depois, porque pode ter piora de função renal. Tá? Lembra até que eu falei do peso? O paciente demasiado com ascite, a gente espera uma perda de peso de meio a 1 quilo por dia. Se ele perde menos do que meio quilo por dia, provavelmente não vai ser eficaz. Se ele perde mais do que 1 quilo por dia, provavelmente vai acontecer o quê? Lesão renal. Porque é muito volume. É muito rápido. Tá? Então, tudo isso é causa de encefalopatia. Veja que geralmente os pacientes têm várias complicações, por isso que a gente tem que evitar. Nosso objetivo de vida é evitar a complicação desses pacientes. Porque todas as complicações parecem que estão interligadas à encefalopatia. Parece que quem tem ascite com massa diurética pode ter encefalopatia. Parece que quem tem PBE, qualquer outra infecção pode ter encefalopatia. Piorou a função renal pode ter encefalopatia. Sangrou pode ter encefalopatia. E a constipação ele vai explicar depois. Né? Então, aí vem os níveis de encefalopatia. O nível 1 é aquele que eu já falei várias vezes, né? O paciente só fica um pouco desorientado durante o dia e pela noite. Por isso que toda consulta, a gente tem que procurar complicações para tentar intervir antes que elas aconteçam. Então, o paciente é um paciente cirrótico compensado de diagnóstico recente. Lembra aquele caso que eu falei no primeiro dia de aula? Ele é compensado, diagnóstico recente, descobriu por acaso o exame de trabalho? Pronto. Nesses pacientes eu tenho que pedir tudo, não tem? Inclusive endoscopia? Eu tenho que fazer uma endoscopia para ver se tem varizes de esôfago para fazer uma profilaxia primária de sangramento. Então a gente fica o tempo todo procurando o que ele pode ter de complicação para que eu consiga intervir antes. Tá? Então toda consulta, o paciente nunca teve encefalopatia, toda consulta está dormindo bem? Mas ele dorme bem à noite? Ou ele dorme de dia e fica acordado à noite? Porque só a alteração de sono e vigília já é uma encefalopatia grau 1. Tá? Aí ele vai ficando desorientado,
Aí ele vai começando a ter disartria, falando coisas incoerentes, ele começa a ter alteração de marcha. No grau 3, ele já tem aquele comportamento inapropriado que eu falei para vocês, que ele soca o médico quando chega no pronto-socorro, precisam conter, ele passa a mão na enfermeira, ele fica totalmente desorientado fora da casinha no grau 3. Tá? O grau 3 seria o pior, o que mais assusta. Mas o grau 4 é o coma. Tá? O grau 4 é o mais difícil de tratar quando chega na emergência. Porque daí o grau 4, o paciente chega lá na emergência com Glasgow 7. Ele vem trazido pelo SAMU, hoje eu não vou fazer caso clínico, não. Mas ele vem trazido pelo SAMU. Com uma encefalopatia grau 4, Glasgow 7. E aí, minha gente, o que vocês fazem com o paciente que chega assim? A única coisa que você sabe dele. Não, meu doutor, meu pai, ele bebe. Mas faz tempo que ele não bebe. Ele bebe muito, mas faz tempo que ele não bebe. Eu não moro com ele, eu moro na rua da frente. Eu sei que ele está acompanhando com uma médica, mas ele mora sozinho. Mas eu imagino que não, Por isso que é o mais difícil. A encefalopatia do pronto-socorro é o mais difícil. Quais são os diagnósticos diferenciais da encefalopatia hepática? Diagnósticos diferenciais. Aí, gente, vai, deixa eu deixar vocês sofrerem. Vamos lá, minha gente, o que a gente faz, assim, ó, em 3 segundos, mais rápido do que intubar? Intubar demanda um tempo. Preparar o aparelho, pré-oxigenar e tal. O que a gente faz mais rápido do que intubar quando o paciente chega numa sala de emergência? Colocar máscara? Mas tu vai colocar a máscara, tu tem que ver a saturação dele, assim. Monitorar aí. Monitora. Mais rápido, o paciente chegou, o paciente vem do SAMU assim, ó, ele está no mínimo, com um oxímetrozinho dentro do dedo e um sorinho. Mínimo. Então, rapidamente vocês vão olhar sinais vitais. Rapidamente. Tá? Vocês vão ver ali rápido uma pressão, uma frequência cardíaca, uma saturação. O que mais? Glicemia. O que mais? Antes da glicemia, o que é mais rápido que vai ser pegar? Hemoglobina? Temperatura, porque a hemoglobina é mais rápido que a glicemia. Gente, tubou para ver se está desidratado. Então, já vai ver tubou. Ah, ele está de olho fechado, Glasgow 7, sim, mas veja a mucosa, abra o olho. Veja a mucosa, veja a tubou, veja a mucosa oral para ver se está desidratado. Por que eu estou falando isso? Porque se for encefalopatia hepática, você hidratar, ele surge das cinzas. E aí vem os diagnósticos diferenciais. Então você já está hidratando. Aí alguém pediu glicemia. Para quê? O que mais? Os dois extremos são ruins, tá? Cetoacidose diabética e hipoglicemia, mas é mais difícil. Para fazer uma encefalopatia que o paciente ficar em coma por hipoglicemia, geralmente é um diabetes tipo 1. Porque o tipo 2, ele cai um pouquinho, ele fica ficando, e aí vai ficar um docinho. Mas o tipo 1 faz, a criança faz.
Então, hipoglicemia, cetoacidose diabética. E aí, veja, os tratamentos são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Por isso que encefalopatia no pronto-socorro é tão difícil. Então, ali rápido você tem que ver uma glicemia para ver a possibilidade. Glicemia e o que mais? Gasometria. Tá? Porque se tiver acidose nano, se tiver acidose corre com esse paciente, resolver a cetoacidose diabética é mais importante, mais rápido do que intubar. Porque aí você já tem que ver cálcio, você tem que ver potássio, você tem que ver um monte de coisa para corrigir a cetoacidose diabética. Outros diagnósticos diferenciais. Cetoacidose diabética, hipoglicemia, aí já falamos da encefalopatia hepática, o que mais? Sepse. Sepse, sim. Ele entra numa encefalopatia, no idoso entre sepse, ele faz uma encefalopatia. Por isso que lá, quando ele está descendo ainda do SAMU, você tem que saber pH, frequência cardíaca, saturação, temperatura, que alguém falou, às vezes o idoso não faz febre, mas tem que saber, tá? Ou para ver hidratação, mucosa. Tá, beleza, sepse pode. O que mais? Diagnóstico diferencial. Veja bem, ninguém ligou para quando eu passei o caso. Intoxicação alcoólica. Às vezes o paciente tem coma alcoólico, né? Por isso que é tão ridículo quando o aluno de medicina quer entrar em coma alcoólico num churrasco de calor. Porque o diagnóstico diferencial disso é de coisas tão graves. E aí aquele menino, ele quer entrar em coma alcoólico, ele quer ir pro João Paulo. De tanto que ele bebeu. Veja como é ridículo. Entendeu? Aí você, no meio desse monte de gente, você tem ali uma encefalopatia hepática, você tem uma cetoacidose diabética e entra o menino. Intoxicação alcoólica. Sabe qual é o problema da intoxicação alcoólica? Da inibação alcoólica? O problema é que às vezes o paciente tem essa história de etilismo crônico e muitas vezes é esse paciente que fica negligenciado e ele teve um AVC. Entendeu? Porque tem tanta história de um pronto-socorro com inibação alcoólica, que aí o pessoal fala, não, hidrata, deixa aqui um pouquinho, ele sempre vem. E aí perdeu a chance de um AVC. De fazer uma tomografia rápido e correr atrás de tratar um AVC. Então, olha quantos diagnósticos diferenciais graves para a encefalopatia. Tá? Inibação alcoólica, AVC, principalmente hemorrágico, que é o pior. Porque o AVC isquêmico, o paciente, dependendo da localização do AVC isquêmico, ele não entra em coma, ele tem paralisia focal. Então ele tem alteração nos membros da face e nos braços, por exemplo, ou braço e perna. Então, entrar em coma, às vezes é mais comum hemorrágico quando pega bulbo, não é? Quando pega tronco. Porque se for localizado, ele vai fazer a paralisia. Então é mais comum quando tem sangramento mesmo. Ou AVC hemorrágico ou hemorragia de malformação arteriovenosa. Aí o paciente jovem pode ter sangramento por malformação. Intoxicação por benzodiazepínico também, gente. O paciente toma muito benzodiazepínico. Numa noite não deu certo, tomou um monte, e aí vem em coma. Então, quantas coisas? Aí é por isso. Como é esse nome dele? João. É por isso, João, que é tão difícil em Cuba. Na encefalopatia hepática, não em Cuba. Tá? Eu já incubei, não é inglês. Hidrata, coloca para fazer cocô. Como que coloca para fazer cocô um paciente com vasocete? É enteroclisma, faz a lavagem intestinal. Não vai colocar nada por boca, minha gente.
Primeiro faz a lavagem, hidrata. Só aí ele já dá uma acordadinha. Se tolerar, via oral, lactulose. E tem um diagnóstico diferencial para encefalopatia hepática importantíssimo. Lactulose e Ivo vai me explicar. Se ele vai falar de constipação, ele vai falar que melhor a constipação, tá? Lactulose. Importantíssimo diagnóstico diferencial, encefalopatia urêmica. Pacientes com insuficiência renal crônica que entram em uremia. Eles ficam igualzinho. E aí, às vezes, é até difícil, porque uma coisa que ajuda a gente a diferenciar é o hálito. Mas o hálito da insuficiência renal é muito forte. O hálito cetônico da encefalopatia hepática também. Quem é experiente diferencia os dois hálitos. E da cetoacidose diabética também. Tem um hálito muito forte. Vocês vão lembrar quando vocês entrarem no internato, quando vocês sentirem. Só não confundam tudo com inibição alcoólica. Tá? Então vamos lá. Isso aqui eu já falei, né? Como que a gente faz na emergência? A gente descarta outras causas, né? Se eu só vou conseguir agir na emergência se eu sei o que causa a encefalopatia. Então, se eu sei que causa encefalopatia são infecções, eu vou fazer as infecções de tudo, o mais rápido possível. Se eu sei que o que causa encefalopatia é desidratação, eu vou hidratar. Se eu sei que tem diagnóstico diferencial com uremia, cetoacidose diabética, eu vou correr o mais rápido para isso também, tá? Eu acho até que na gaso vem uma ureiazinha, não vem não? Vem não. Não vem não? Não vem uma creatinina? Não. Tem só o potássio? Vem. Não, vem mais pouco. Vem sódio, HB. potássio, glicose. Glicose dá uma por cima. Tá. Então é isso. Como tratamos? Hidratação. Colocar o paciente para fazer cocô, tá? Seja por lavagem intestinal, enteroclisma, seja pela tentativa de via oral. Se a via oral estiver indisponível pelo nível de consciência, a hidratação é endovenosa, faz lavagem intestinal. Se o nível de consciência permite via oral, a hidratação é via oral, água via oral, lactulose. Tá? Aí vem aí alguns antibióticos na tentativa de ajuste de flora. A rifaximina até um ano e meio atrás não tinha no Brasil. Então a gente colocava em aula porque era do guideline, mas não tinha no Brasil e era caríssimo, tá? Então a gente precisa saber que pode usar rifaximina para ajuste de flora intestinal, mas é pouco usado pelo custo, tá bom? Vitor. Bem. Na medicação, qual é a forma de escolha? A via de escolha é sempre via oral. Não, a via de escolha da medicação. Via oral. Não. Não, medicamento. Lactulose sempre via oral. Mas se o paciente não tiver nível de consciência para via oral, enteroclisma, lavagem intestinal. Só vai começar via oral quando ele tiver nível de consciência para via oral. Tá certo? Sabem tudo? Vamos lá, pessoal. Aproveitem para tirar umas dúvidas, porque a gente tem que... Só preciso... Podem falar. Eu preciso corrigir uma prova em 5 minutos, mas se vocês tiverem dúvidas, aproveitem. Depois você falou de biótico com paciente.
A rifaximirina tira da crise e aí depois mantém profilaxia secundária só com a lactulose. Aí, como é que faz a profilaxia secundária nesses pacientes que já tiveram encefalopatia? Orienta a família a hidratar. Deixa a lactulose de horário. E manda a família ficar de olho em infecção. Esse paciente não pode ter infecção. Se ele tiver ascite, toda a paracitese vai ser pesquisada. Tá? Aí não fica antibiótico, não. Deixa permanente antibiótico. Para bebê, que foi uma infecção. Aqui o antibiótico não é para tratar uma infecção. Se esse paciente já teve, ele continuou com antibiótico, mas aí é outro antibiótico. não eu sei, mas digamos que ele é um paciente assim, ele teve PPE, aí ele vai ficar permanentemente tomando antibiótico. E aí é outro antibiótico. Isso, outro antibiótico, mas aí ele teve uma encefalopatia. Aí ele trata o antibiótico para da encefalopatia, mas o PPE sempre continua, sempre continua. É.